Estamos de volta com o Metrópole Debate. Professor Paulo Bacelar tem muitas perguntas, algumas dúvidas serão tiradas somente na outra edição do Metrópole Debate. E nós queremos agradecer, eu em meu nome, no nome do Paulo Bacelar e dos dirigentes da TV Metrópole, a sua confiança no Metrópole Debate, nesse espaço dedicado a você, telespectador, telespectadora, sobre a área da Previdência Social. Dona Vera Lúcia Oliveira, da Maraponga, diz o seguinte: minha família paga o INSS para mim há quase 8 anos e me disseram que quando completasse 55 anos de idade já poderia me aposentar. Quero saber se isso é verdade, professor Paulo Bacelar. Não, não é verdade, porque a mulher ela precisa ter 60 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. Dona Maria Conceição do Parque Santo Amaro, quem contribui com o INSS desde 1º de julho de 2010 tem direito a receber o PIS? O que a pessoa deve fazer para receber esse benefício? Olha, precisa trabalhar pelo menos há 30 dias antes no ano anterior, basta isso. E que seja um salário de até 2 salários mínimos. José Severiano Bom Jardim, quero saber se eu pagar somente 3 meses por ano o INSS vale como se eu tivesse pago o ano inteiro ou terei que pagar os demais meses? Não, não tem isso. Ele tem que pagar todos os meses para poder contar mês a mês. A Ana Paula do Bom Jardim diz o seguinte: o genro dela trabalha há 7 meses com carteira assinada em um depósito de uma loja carregando material pesado. Ele está operado de apendicite e a empresa nem o INSS está pagando esse tempo de afastamento, pois dizem que ele não tem tempo de contribuição. Mesmo sem condições, ele voltou a trabalhar. A empresa diz que se ele quiser, ele deixa de passar um mês em casa, mas sem nada receber. Isso é correto, professor Paulo Bacelar? Ele não tem que receber aí a remuneração pela empresa ou pelo INSS? Isso não é complicado, olha só. Para ele receber o auxílio-doença do INSS, ele deve ter pelo menos 1 ano de contribuição. É a carência mínima, 12 meses. E se ele ficar incapaz para o trabalho, provisoriamente, mas não tem esse 1 ano, a empresa também não pode ficar com um segurado doente, trabalhando. E o INSS também não pode pagar o auxílio-doença porque não tem carência. Então, nos casos, ele fica sem saber quem, ele não recebe de ninguém. Vai ficar afastado não computa as faltas, porque eles têm um atestado médico, mas nem a Previdência, nem a empresa paga aquele salário. Agora, eu acho estranho, porque ele disse que é carregador pesado, né? Exatamente. Então, ele teria aí uma condição desse benefício ser acidentário, ser um benefício causado pelo ambiente de trabalho. Então, se ele é um benefício causado pelo ambiente de trabalho, ele isenta a carência para a Previdência. Não tem carência de 12 meses. Então, o INSS deveria, sim, reconhecer o nexo causal e poder conceder o auxílio-doença dele acidentário. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, o problema de apendicite tem relação com a atividade profissional? Pode ter causada, né? Desenvolve? Aí teria que ser a questão médica, pode ser causada pelo esforço que ele tem. Mas ele deve entrar aí com um processo de pedido de auxílio-doença e, caso seja indeferido, ele procura um advogado previdenciarista para saber se dá condições de ele considerar isso como trabalhista, como um acidentário, porque ele não vai poder ficar sem receber de ninguém. Professor Paulo Bacelar, o Carlos Castro do Nascimento do Bom Jardim disse que foi ao INSS pagar 2 meses como avulso, tirou a primeira parcela do seguro em novembro e não mais recebeu, correspondente a dezembro e janeiro. Foi ao Ministério do Trabalho e o mandaram ir ao INSS para cancelar, pois, segundo ele, recebeu a informação, o INSS está ficando com as parcelas, pois estão pensando que ele tem uma empresa aberta. O que ele precisa fazer em relação a essa situação? Olha, Luciano, quando a pessoa é demitida, ela vai para o INSS e contribui como contribuinte individual. Se ele, logo que é demitido, contribuir como contribuinte individual para a Previdência, o contribuinte individual é uma pessoa que exerce atividade remunerada e ele é obrigado a contribuir. Então, se ele exerce atividade remunerada, a Caixa Econômica Federal, logicamente, não vai pagar o seguro-desemprego porque ele está trabalhando. Então, ele não pode pagar como contribuinte individual até que cesse o período do seguro-desemprego, porque senão ele não recebe o seguro-desemprego. Ele pode contribuir como segurado facultativo com o código 1406 ou 1473, que é o código de facultativo. Mas se ele contribui com o código de contribuinte individual 1163 ou 1007, ele está presumindo que trabalha e aí não tem direito ao seguro-desemprego. Mais uma pergunta agora de Maracanaú, do senhor José Paiva de Lima. Ele sofreu um acidente de trabalho há 10 anos, perdeu alguns dedos e ficou recebendo um benefício pelo INSS. Mas agora o valor foi reduzido. E ele pergunta ao professor Paulo Bacelar o que fazer para conseguir a revisão desse valor que recebe do INSS.
Olha, esse benefício é 50% do valor do benefício que ele poderia ter direito se ele fosse aposentado por invalidez. Então o INSS ele está pagando uma indenização para o segurado, 50% do seu valor. Então ele não tem como revisar isso. Ele vai receber esse dinheiro para o resto da vida. Então ele pode trabalhar novamente. É um pagamento indenizatório por causa daquele acidente. Cícero Salles, também de Maracanaú, estava trabalhando em uma empresa e saiu. Depois de um mês sofreu um acidente. Nesse caso, a Previdência paga o auxílio-doença ou ele tem um prazo para isso, professor Paulo Bacelar? Não, ele paga o auxílio-doença porque ele, saindo da empresa, ele é segurado daquela empresa pelo menos por um ano de tempo. Então, se ele se acidentar nesse período, ele tem direito ao auxílio-doença. O Cícero Salles tem outra dúvida que serve também para outros telespectadores que se enquadram nesse mesmo perfil. Ele tem 2 filhos com a ex-esposa e vive com outra mulher com quem tem um filho. Se o Cícero falecer, quem tem direito a receber a pensão, professor Paulo Bacelar? É a ex-esposa ou a atual companheira? A atual companheira, mas como a gente falou antes, ele precisa comprovar a união estável, com 3 provas de união estável, e ela precisa comprovar que ele já estava separado dela, da outra companheira, da outra esposa. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta de um ouvinte que não quis se identificar. Sou policial militar, trabalho no serviço policial e adquiri uma hérnia lombar e cervical. Eu tenho direito à promoção da PM sem fazer curso? A lei me ampara. E também como posso me aposentar? Olha, Luciano, aí eu me abstenho de responder porque peço desculpas, porque aí é a lei do regime próprio dos militares, que eu também não tenho conhecimento sobre essa questão do regime próprio dos militares. A gente poderá até buscar informações e responder, mas no momento não tenho como responder isso para vocês. Outra pergunta também, sem autoria identificada. Trabalhei 8 meses na firma e me colocaram para fora e não pagaram o que eu faço diante dessa situação? A quem eu devo recorrer para conseguir que a empresa me pague? Olha, aí você deve procurar um advogado trabalhista, conhecidamente, que conhece da área trabalhista para você poder requerer seus benefícios. Trabalho há 19 anos em uma empresa, 13 anos no período da noite. É verdade que quem trabalha a cada 5 anos no período da noite ganha 1 ano para se aposentar? Essa pergunta é de um telespectadora que não quis se identificar. Não, Luciano, não é verdade. O adicional noturno, adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade não dá direito a nenhum acréscimo no tempo de aposentadoria. Outra pergunta também sem identificação. A causa do meu pai foi julgada em 2012 e o advogado não recorreu nem avisou ao meu pai. Hoje ele se aposentou apenas com um salário, antes ganhava 2 salários mínimos. O que ele pode fazer, professor Paulo Bacelar, para voltar a receber os 2 salários mínimos? A aposentadoria ele não é em relação ao salário mínimo, ele é pela média de contribuições. O que a pessoa contribuiu durante a vida, de julho de 94 até a data da aposentadoria, será computado. Então, se a média não deu 2 salários mínimos, ele não terá direito à aposentadoria nesses 2 salários mínimos. Um telespectador ou telespectadora também não quis se identificar, mas fez a seguinte pergunta. Em 2009, sofri um acidente de trabalho e fiquei por 1 ano e 11 meses pelo INSS. Recebi alta e coloquei o caso na justiça. Estou há 2 anos pela justiça. Agora recebi uma carta constando que estou aposentado por invalidez. A carta é do INSS. Estou mesmo aposentado, professor Paulo Bacelar, ou estou recebendo em função da decisão judicial? Não, ela não está recebendo mais pela justiça e nunca recebeu pela justiça. Ela sempre recebeu pelo INSS. Então é uma boa notícia. Só que era um auxílio-doença, só que o juiz agora julgou a causa dela e aposentou por invalidez, e hoje o INSS não vai mais pagar o auxílio-doença, mas vai pagar agora a aposentadoria por invalidez aí pelo resto da vida. Ficaram muitas perguntas sem resposta, mas a gente pede desculpa a você, telespectador, telespectadora, porque o tempo é muito curto. Na próxima edição do Metrópole Debate, o professor Paulo Bacelar assume o compromisso de tirar as suas dúvidas. A você, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Obrigado, Luciano, mais uma vez. Estamos aqui para sempre, na medida do possível, tirar as dúvidas dos nossos amigos. Até o próximo encontro.